O Centro de Apoio Pastoral do Migrante e a Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho lançaram neste sábado a nova edição do Guia de Bolso de Direitos dos Trabalhadores Imigrantes e Refugiados. O documento dá as boas-vindas aos estrangeiros que estão no Brasil e precisam trabalhar, ajudando-os a entender quais são seus direitos trabalhistas no país. Nós vamos conversar com o André Doster, diretor de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Eu sou o William Travassos. É muito comum a gente observar o imigrante chegando aqui e trabalhando, recebendo menos. Ou seja, o haitiano, o colombiano está sendo explorado. Mas isso por falta de conhecimento das leis trabalhistas brasileiras? Bom dia, né? Bom dia, William. Bom dia, Mariana. Em primeiro lugar, agradecer o espaço aqui na Jovem Pan. Um dos pontos fundamentais da cartilha do CAMI, em parceria com a ANAMATRA, até tem um exemplar aqui, ela é bem pequenininha, é fomentar o conhecimento, né? Por vezes, os trabalhadores não têm o conhecimento de que a legislação trabalhista se aplica tanto a brasileiros quanto a estrangeiros. Então, o ponto fundamental deste guia de bolso, que foi desenvolvido entre a ANAMATRA e o CAMI, é fomentar esse conhecimento para os migrantes, né? É transmitir cidadania por meio de conhecimento. O guia, ele traz informações básicas, tanto sobre documentação mínima que deve se tirar, né, ser providenciada no Brasil, como direitos trabalhistas mínimos, como jornada de trabalho, como as questões atinentes a acidentes de trabalho, trabalho escravo, né? Infelizmente, ainda se vivencia trabalho escravo no Brasil, inclusive em cidades grandes como São Paulo, por vezes isso acontece, e o imigrante ele tende a ser mais vulnerável a esse tipo de situação. Então, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que congrega juízes do trabalho de todo o Brasil, entabulou essa parceria com o CAMI, que é o Centro de Apoio Pastoral do Migrante, para realizar o desenvolvimento dessa cartilha, desse guia de bolso. É um guia de bolso justamente para ser fácil de manusear, fácil de transportar, a fim de fomentar esse conhecimento destes trabalhadores, destes migrantes sobre seus direitos mínimos. Doutor, bom dia mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Segundo o Ministério da Ministério da Justiça, hoje o nosso país tem cerca de 60 mil pessoas reconhecidas como refugiadas. Esses dados são do ano passado, muito provavelmente já teve um reajuste. Qual percentual desses 60 mil, quando chega ao Brasil, consegue se inserir no mercado formal e mais ou menos quantos por cento recorrem a esses subempregos? Olha, o percentual é bastante grande, porque, na verdade, uma das grandes dificuldades para esses trabalhadores é, por vezes, se regularizar no Brasil, né? Eu até conversava há pouco com um dos diretores lá do CAMI, e, por vezes, esses trabalhadores têm dificuldade de obter até a documentação. Tem ocorrido uma série de problemas com a Polícia Federal, até para conseguir a documentação e conseguir até a carteira de trabalho. Em não conseguindo a carteira de trabalho, isso dificulta sobremaneira o acesso ao emprego formal. Deixando até registrado que o problema de informalidade dos empregos no Brasil não atinge apenas os imigrantes, né? O percentual de trabalhadores brasileiros na informalidade é bastante alto. Pelas estatísticas, beiram quase metade dos trabalhadores, por volta de uns 40%, na informalidade, envolvendo trabalhadores em geral. No âmbito dos migrantes, né, esse percentual com certeza é muito maior, não tenho dados oficiais, mas é um percentual certamente muito maior, já que eles já têm até dificuldade de obter a documentação própria, né, para conseguir a formalização do seu emprego, e muitas vezes não tem nenhum conhecimento. Então, o motivo da cartilha é justamente, desse guia de bolso, transmitir esse conhecimento aos trabalhadores, fomentando a cidadania, né? Fomentando os direitos sociais mínimos para uma existência digna. Até é importante registrar, esse guia de bolso, ele está disponível, né? O CAMI, aqui em São Paulo, ele realiza a divulgação no meio dos imigrantes
inclusive com replicadores que atuam nas diversas localidades da cidade de São Paulo e Grande São Paulo, mas ele também está disponível gratuitamente em versão PDF no site do CAMI, que é o cami.org.br, e no site da ANAMAPRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que é anamapra.org.br. Em ambos os locais ele está disponível gratuitamente na versão PDF para possibilitar, ampliar esse acesso à informação. Sendo certo que eu acho importante registrar que a ANAMAPRA, né, ela, além da atuação própria, institucional, né, do que tange aos juízes do trabalho, ela tem esse braço, essa vertente, essa diretoria, que é a Diretoria de Cidadania e Direitos Humanos, da qual eu atuo atualmente como diretor, com a finalidade de promover a cidadania e os direitos fundamentais. Então, temos outros projetos também, como, por exemplo, o projeto Trabalho, Justiça e Cidadania, que atua em escolas públicas nas diferentes regiões do país, ensinando professores e trazendo qualificação para ensino de cidadania para os jovens. E esse guia de bolso dos migrantes também pretendemos utilizar em âmbito nacional nas outras regiões. Atualmente é um projeto que começou em São Paulo, com o CAMI, uma parceria que vem desde 2014, que tivemos o lançamento da cartilha ontem, que foi dia 18 de dezembro, Dia Internacional do Imigrante. Nós falávamos sobre o conhecimento. Então, quando eu não tenho conhecimento de uma coisa, fica difícil eu avaliar se aquilo é bom ou ruim para mim. Qual é a principal distorção que os senhores encontram quando nós pegamos a legislação brasileira e as legislações de outros países? Qual é a principal? Porque, às vezes, para mim, isso não é um trabalho escravo, ou eu estou acostumado a trabalhar mais de 12 horas por dia no meu país, venho para cá, para o Brasil, e a legislação é outra. Então, qual é a principal distorção? Uma das distorções, William, me parece que é justamente, por vezes, os trabalhadores vêm de regiões, de países, que não têm uma proteção trabalhista tão evidente, e, portanto, né, uma proteção trabalhista tão bem estruturada e, portanto, por vezes não tem o conhecimento dos limites e das balizas mínimas de uma existência digna. E, por vezes, se submetem a situações, acabam ficando expostos a situações um tanto quanto de exploração. Por isso, a informação do guia de bolso é importante, já que nós temos que garantir a existência digna para todos, não só para brasileiros, para estrangeiros também, né? Todos temos a dignidade humana e os parâmetros mínimos trabalhistas têm que ser respeitados para todos os trabalhadores, a fim de evitar todo tipo de exploração que, evidentemente, atenta contra o nosso Estado democrático de direito. O senhor pode me dar um exemplo prático? Olha, um dos pontos que me parece fundamentais é a questão de jornada, né? Jornada costuma ser, né, os limites de horário de trabalho costumam ser um dos pontos mais complicados nessa temática de exploração dos imigrantes. Além das questões de jornada, me parece que são as questões atinentes à segurança no trabalho, né? Esses trabalhadores muitas vezes não têm o conhecimento dos padrões mínimos de segurança para evitar acidentes. E veja, mesmo o Brasil tendo uma regulamentação adequada sobre saúde e segurança no trabalho, os números de acidentes são bastante relevantes. Se não respeitados esses parâmetros mínimos, isso, claro, torna esses trabalhadores mais expostos a acidentes e doenças ocupacionais, sendo certo que, por muitas vezes estarem irregulares, acabam não tendo a proteção previdenciária também diante desse tipo de situação, de um acidente, de uma doença e por aí em diante. Me parece que tanto jornada quanto saúde e segurança ocupacional são pontos importantes, para além daqueles direitos elementares que são de todos os trabalhadores, como direito a férias, como o recebimento de gratificação natalina. Por desconhecimento, por vezes o trabalhador nem sabe que tem esses direitos básicos, como ter um período mínimo de descanso, um dia de descanso semanal remunerado, né, um repouso semanal remunerado. Toda semana
tem que ter um dia de descanso. Então, o propósito da cartilha desse guia, é trazer todas essas informações básicas. Então, por exemplo, eu estou até com a cartilha aqui em mãos, informações sobre a carteira de trabalho, como ela pode ser obtida, o site onde eu posso ter mais informações sobre a carteira de trabalho, direitos mínimos de quem trabalha com carteira assinada, como, né, o ambiente seguro, né, garantia de não discriminação, porque esse também é um problema muito enfrentado pelos imigrantes, a discriminação por não serem brasileiros, informações sobre férias, carga horária, intervalo, dia de folga, de forma bem direta, né, e bem didática, para facilitar esse acesso à informação. Inclusive, eu acho importante registrar também o guia. Ele foi feito, né, o conteúdo jurídico teve a participação direta da ANAMATRA, da Associação Nacional de Magistrados do Trabalho, justamente para trazer informações bem certeiras sobre esses direitos mínimos, e teve a participação do CAMI, inclusive na parte de diagramação e de elaboração do conteúdo visual do guia de bolso, para propiciar, inclusive, que ele fosse bem recebido perante os imigrantes, que eles também se vissem representados neste guia. E, portanto, ele foi desenvolvido, inclusive, para ser de bolso, justamente para ser algo de fácil transporte, fácil utilização, fácil manuseio, e uma guarda, né, bem simples, né? Não preciso de espaço, posso guardar no meu bolso e eu tenho meus direitos ali todos à mão. Perfeito. Doutor, nós demos uma olhada prévia aqui, né, nesse guia que o senhor está falando, e inclusive nele fala muito também sobre os principais fatos ou principais acontecimentos de discriminação dentro desse ambiente de trabalho. Eu peço que o senhor me responda, mas por favor, de forma breve, porque infelizmente nós temos um tempo marcado aqui. Pois não, a gente trata inclusive aqui no guia das questões de discriminação para evitar, né, que haja tratamento desigual entre brasileiros e estrangeiros, né? Infelizmente, a discriminação é uma questão presente em relações de trabalho, por serem relações naturalmente desiguais, né? Tem uma desigualdade de poder envolvida na relação contratual. Isso já é uma questão problemática. Quando eu penso no migrante que nem conhece seus direitos, por vezes, essa discriminação se torna ainda mais premente. Obrigada, acho que o principal ponto de discriminação é o fato de não ser brasileiro. Nos microfones da Jovem Pan, o juiz do trabalho André Dostras, diretor de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA. Obrigado pela gentileza da entrevista. Um bom domingo para o senhor. Eu que agradeço. Desejo um bom dia a todos. Agradeço a audiência. Grande abraço, bom domingo. Tchau, tchau.